Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para gravar então mais um vídeo, como sempre. Espero que você tenha lido todos os textos que nós deixamos aqui embaixo para você saber o que nós vamos falar aqui nesse estudo e você poderá nos acompanhar. Na semana passada eu me baseei no texto em cima na Paraxá, no estudo da semana passada, eu me baseei num texto. Foi em Êxodo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ontem, eu estava lendo a Bíblia e esse texto eu li em Lucas capítulo 17, verso 21, que me chamou bastante atenção com o estudo dessa paraxá dessa semana, que diz assim, na metade final do verso, mas eu vou ler o verso inteiro, mas eu vou frisar a parte final. Diz, nem se dirá, vejam, ele está aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Aqui, os fariseus tinham feito uma pergunta a Jesus, quando viria o reino de Deus? E Jesus responde, o reino de Deus, ele respondeu, não vem com sinais visíveis, nem se dirá, vejam, ele está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. E esse texto ele me chama a atenção porque aqui em Êxodo, já no nosso estudo dessa semana, no verso no capítulo 29, verso 7, diz assim, então tomarás o óleo da unção, ele o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Jesus é o ungido, é o Messias prometido a Israel. E aqui é uma referência desse óleo para a unção, para a santificação de Arão e sua família para serem sacerdotes no templo. E mais à frente, aqui no capítulo ainda 29, mas no final entre o verso 39 e 46, aqui ele faz a referência entre a oferta de sacrifício que era feita diária, ofertas contínuas que existia ali. E o verso 45 e o verso 46 ele fala assim, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E no verso 46, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Então, com base nesses textos, novamente eu não vou ler tudo e recapitular o que foi feito dessa leitura, você pode ler, porque aqui vai falar sobre as vestimentas dos sacerdotes, Eu vou resumir aqui o que eu vi no livro de Shemot, do Rabino Marcelo, que eu tenho lido, Ele fala aqui, ele faz um resumo da paraxá da semana passada, e eu achei muito interessante, Que diz assim aqui na página 142, podemos dizer que o pátio é a nossa experiência com Jesus. O santuário, nosso encontro com o Espírito Santo, o Santíssimo Lugar é nossa experiência com o Pai. No pátio, o Senhor trata do nosso corpo, muitas vezes doente, viciado, com hábitos pouco saudáveis, E ele vai falando várias atribuições, tanto para o santuário, o Santíssimo, quanto o pátio. E aqui na página já 143, que é algo que eu achei bastante interessante, que eu vou ler, no pátio fala do sangue, o santuário fala da cruz, o Santíssimo fala da ressurreição, o pátio fala do batismo nas águas, o santuário no batismo com o Espírito, o santuário fala do batismo do Espírito e o Santíssimo no batismo de fogo. No pátio está a luz do sol, no santuário a luz do óleo da menorá, no Santíssimo a luz do divino, e no pátio acontece a salvação, no santuário a graça, no Santíssimo recebemos a vida eterna, aleluia, fomos escolhidos para a eternidade. No pátio é o caminho, o santuário é a verdade e o Santíssimo é a vida. Fazendo uma avaliação espiritual da nossa vida, em que estágio nos encontramos? No pátio, no santuário ou no Santíssimo Lugar? Em comunhão plena com o Pai? A grande verdade é que muitos membros da Igreja de Jesus, ou de Yeshua, ainda se encontram no pátio. Às vezes saem pela porta e dão uma volta pelo deserto, pelo mundo, saboreando os prazeres da carne e das loucuras do mundo. A Igreja de Yeshua está doente, porque se distanciou dos princípios bíblicos vividos e promulgados pelos apóstolos do primeiro século.
deve voltar-se imediatamente e rever os seus conceitos e doutrinas, seus padrões de santidade e de conduta, retornando às Santas Escrituras. A igreja deve se arrepender de seus erros históricos. Seu amadurecimento só será possível à medida que caminhar num nível mais alto da palavra revelada, em profundidade, revendo, dentre outros pontos, os princípios da Torá, a base de toda a Bíblia. Então aqui no livro do Rabino Marcelo, ele dá essa resumo de tudo que foi o estudo da semana passada, e eu senti a necessidade, pelas palavras que eu li no início e por esse resumo, também de fazer uma continuação daquele estudo, tá certo? Então se você não viu a semana passada, eu peço que você venha assistir o vídeo e venha ver esse vídeo de agora, porque esse vídeo de agora eu vou falar sobre o mistério do reino de Deus. A gente viu lá em Marcos capítulo 4, na semana passada, que Jesus ele compara o reino dos céus, o reino de Deus é similar a tal coisa, a semente, ao grão de mostarda, e várias coisas ele faz, E no verso 11 de Marcos 4 ele diz que a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Até fiz um comentário já sobre esse texto, que aqui está falando para os seus discípulos, que para os seus discípulos é dado a conhecer o mistério de Deus, e para as pessoas que são de fora é falado por parábolas. Para quê? Para que os seus discípulos soubessem, conhecessem como que é o reino de Deus, para que eles pudessem transmitir a palavra de Deus quando Jesus morresse, e ressuscitasse e fosse à destra de Deus Pai. Pois bem, nessa semana então eu peço que vocês abram as suas Bíblias, nós vamos ler vários textos, começando aqui por Lucas capítulo 12, a partir do verso 22, que diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos adverto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Aqui é uma advertência que Jesus faz aos seus discípulos, que diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. É uma mensagem para você que se diz discípulo de Jesus. Quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Ou seja, aqui Jesus ele faz essa advertência que não é para os seus discípulos andarem ansiosos, pela vida. Não andeis ansiosos pela vida, pelas coisas da vida. Porque, olha, você não pode acrescentar nada no curso da vida. Você não pode fazer nada no curso, nas coisas que acontecem. Todas as coisas acontecem para você. E aqui no verso 26, ele diz: nada podeis fazer quanto às coisas mínimas. Ou seja, você não pode mudar o curso das coisas naturais da vida. Você não pode fazer nada. Então por que você anda ansioso com as coisas que acontecem na vida? No verso 27 diz: observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 28. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, hoje, e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vocês, homens de pequena fé. É Jesus que está falando que você tem pouca fé para acreditar que Ele pode te sustentar. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber. Preste atenção agora. E não vos entregueis às inquietações. Não se entregue às inquietações, aos problemas. Sabe, você fica sofrendo, você não consegue dormir, você fica se isolando das coisas por causa das aflições que vêm do dia a dia, os problemas que acontecem na sua vida no dia a dia. Verso 30. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Você não é mais gentil, você aceitou Jesus. Você faz parte do povo de Deus.
Você não tem que ficar procurando essas coisas. Você tem que ser povo de Deus, saber conhecer o que é esse mistério do reino de Deus. Você precisa estar nesse reino, presente nesse reino. Você tem que viver esse reino hoje, como nós falamos no estudo na semana passada. Porque quem que se preocupa com as coisas desse mundo, né, pelas ansiedades, né, pelas inquietações, são os gentios, aqueles que não têm Deus dentro do coração. Estes se preocupam com as coisas, com as ansiedades, com as inquietações desse planeta. Mas aqui continuação, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Ou seja, Deus sabe de tudo que você precisa para te manter vivo, para a sua alimentação, para a sua vestimenta, no seu dia a dia. Deus não vai te deixar faltar todas as coisas. Verso 31. Buscai antes de tudo o seu reino. Preste atenção, ó, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6, no verso 33, diz um texto bem parecido, mas acrescenta algo importante. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O seu reino e a sua justiça. Justiça, ela tem referência com as instruções que Deus tem para nós. E as instruções que Deus tem para nós, elas se encontram na Torá, na lei de Deus, que serve para nos instruir e nos levar à prática da justiça. E com isso nós devemos viver no reino de Deus, na confiança plena que Deus vai fazer para nós. É viver pela fé, confiando nesse Deus que você diz servir. Verso 32 de Lucas 12. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E não é lá apenas lá no futuro, não é lá na frente quando Jesus voltar, o Messias retornar, não é lá não, é hoje. Jesus, quando fez todas as curas, os milagres, ele estava mostrando o que seria lá no reino vindouro, que não teria mais choro, mais pranto, mais dor, todas as coisas seriam completas, sabe? E você fica aí se preocupando. Jesus promete aquele reino hoje para você também. Você pode tomar posse desse reino hoje para a sua vida. Vamos continuar. Verso 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se você tem a sua preocupação em cima das coisas materiais, está ali o teu tesouro, está ali o teu poder, está ali aquilo que você gosta. Então eu quero que vocês entendam que vocês têm que colocar o coração de vocês para Deus, para o nosso Senhor, para Adonai, para Ele, para o Eterno. Você precisa colocar o seu coração para Ele. E como que você faz isso? Aqui nós vamos ver em João 3 a história de um homem chamado Nicodemos, né? Um grande sábio, conhecedor das Escrituras. E aqui a partir do verso 3 ao verso 8 eu vou ler aqui para você entender como que nós podemos alcançar o reino de Deus e a sua justiça, praticar, ter essa confiança em Deus. Verso 3 de João 3 diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Olha, eu quero que você preste atenção, porque talvez você até agora não está entendendo nada. Você precisa nascer de novo para quê? Para que você crie essa confiança plena em Deus. Você tem que nascer de novo para ter uma nova mentalidade,
uma nova experiência com Deus. Sabe, você só vai ter experiência com Deus se você se entrega para Ele. De fato e de verdade. Você fala, Deus, eu não quero mais viver essa vida, agora eu quero viver a vida que o Senhor quer que eu viva, conforme as suas instruções. E aí você vai começando a criar experiências com Deus. E o teu espírito, a sua consciência vai ser transformada. E aqui ele está dizendo que quem não nascer da água, ou seja, você ser uma nova criatura, se batizando nas águas, nascendo de novo das águas, enterrando a velha criatura, o velho eu, a carne, como diz aqui, quem é carne, quem nasce da carne é carne. Ou seja, você enterra os teus desejos que são contrários à vontade de Deus. E aí você nasce do Espírito, ou seja, você absorve uma nova consciência. E você começa a estudar a palavra de Deus e começa a entender o que Deus quer para você e você pratica. Você cria convívio com Deus, você tem um convívio diário com Deus, sabe? E você começa a viver nesse reino presente, hoje. Você adquire confiança nesse Deus porque você passa a conhecê-lo. Deus fala com você a todo instante. E você consegue ouvir a sua voz. Porque aqui diz o quê? O vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Se você nasce de novo e começa a ouvir a palavra de Deus, ou seja, você pega a Bíblia e lê ela, estuda, começa a conhecer o que diz aqui. Você não fica só me ouvindo, você não fica só vendo vídeos na internet, você vai lá e lê, estuda por conta. E você começa a aprender a vontade de Deus para a sua vida. Deus vai falar com você. Quando você estiver fazendo uma coisa errada, o próprio Deus vai lá e vai falar, filho, não faça assim. Não é assim que você aprendeu conforme que está escrito. Ele vai te alertar, vai te lembrar. E você vai saber. Vamos continuar o nosso estudo? Olha só, Mateus 5, eu separei esse texto, né, porque tem tudo a ver com o que nós estamos estudando sobre o reino e a justiça. Mateus 5, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E não é por causa da justiça humana, não. É por causa da Torá, por causa da observância dos mandamentos de Deus, é por causa da instrução que Deus nos dá. É por isso que você vai ser perseguido. Porque deles é o reino dos céus. Não precisa nem fazer um sermão em cima. O texto é claro ao afirmar: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, da palavra de Deus, da instrução de Deus. E aquele que observa essa justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos para frente, vamos continuar. E tudo que eu falei até agora aqui em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 13 ao 17, ele vai confirmar. Abra sua Bíblia ali em 1 Pedro 3, verso 13 ao 17, e diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, da instrução divina de Deus, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há entre vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vocês, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. E aqui as pessoas às vezes se confundem, né? Falam, se for da vontade de Deus, é melhor até que eu sofra. Mas se esquece do contexto que está dizendo aqui, por praticar o que é bom. E o que é bom? A justiça de Deus. As instruções que Deus nos dá. Isso é bom você praticar. Porque quando você pratica as instruções de Deus, você automaticamente vai ser bom para o seu próximo, você vai auxiliar o seu próximo conforme ele necessita,
e também conforme ele merece, porque tem pessoas que pegam a bengala e ficam fazendo de muleta você, né? E não é assim. Você tem que ensinar ela a pescar, você tem que auxiliar ela com alimento, você tem que dar o auxílio para ela poder se levantar, e até mesmo, se for possível, você ir com ela para ensiná-la a fazer o trabalho. Mas se ela se recusar a fazer, então você não tem mais como você poder ajudar. Mas é bom que você faça o que é bom, conforme a instrução de Deus ensina, do que você fazer o que é errado. Algo que eu deixo de exemplo para você ter um conhecimento e um entendimento melhor também, é a questão, por exemplo, você vai comprar lá no mercado uma bala, né, dando um exemplo, vai lá, você dá uma nota de R$20 e a mulher te devolve R$30 de troco. Daí você pega, opa, ganhei R$10 e uma bala aqui, nossa, nem vou falar nada. Aí você está agindo errado. Você tem que agir pelo bem, né? Você tem que devolver, não, moça, aqui, ó, esse dinheiro não é o certo, eu terei R$20 e você está me dando um troco errado, devolve. Né? Outro exemplo que eu dou é quando uma pessoa está lá no trabalho e o chefe fala lá que você não conseguiu ir lá hoje para fechar o contrato com ele, né? Porque aconteceu um problema grande aqui na empresa e você não pôde ir. Mas na verdade você esqueceu de ir lá. O teu chefe esqueceu que tinha que ter ido lá para fechar o contrato. Então o certo é você falar pro teu cliente, falar, olha, fulano, desculpa, mas eu esqueci de ir. Se você não quiser mais fechar o contrato comigo, não tem problema, mas eu tenho que te falar a verdade. E eu não fui, né? Eu esqueci de ir, eu tive alguns compromissos aqui e acabei me esquecendo de ir até o teu local, me desculpa. Né? E se ele não quiser mais fechar o contrato, esse é uma advertência, é também da vontade de Deus isso, né? De você não fechar, mas você foi honesto, você foi sincero, você fez o que é bom, você praticou o que é bom. Entende onde que eu quero chegar? Então, as pessoas têm que entender que quando Jesus ele resumiu lá os mandamentos de Deus em amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, né, isso são mandamentos que estão na Torá, lá em Deuteronômio 6, verso 5 e Levítico 19, verso 18. Está lá escrito. São mandamentos que nós precisamos seguir. Mas quando você abrange todo o conhecimento da Torá, toda a instrução de Deus para você, você amplia também esses mandamentos que Jesus nos dá e você tem mais conhecimento de como você deve ajudar o próximo. Né? Então é importante você conhecer todos os mandamentos de Deus para você ter uma melhor comunhão com Deus e uma melhor comunhão para com o próximo. Tá certo? E para nós finalizarmos então esse vídeo, eu vou ler aqui novamente a oração do Pai Nosso. Eu não vou ler tudo, né? Mas eu vou ler algumas partes dessa aqui, da oração, a partir aqui do verso 9 de Mateus 6, que diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Então aqui você está falando com Deus o quê? Não é para lá na frente vir o reino e ele te ajudar, não. Aqui, Pai nosso que estás no céu, ou seja, o reino de Deus está nos céus. Deus é o Pai e está nos céus. Né? Venha o teu reino, ou seja, venha o teu reino. Né? Você deseja que venha o reino dele. Você deseja, Senhor, venha o teu reino. Essa é uma oração que é para ser feita todos os dias. É um modelo de oração para fazer todos os dias. Então venha o teu reino, não é lá na frente, é hoje, é o agora. Não é lá na frente apenas, é agora. E faça-se a tua vontade. Não é lá na frente quando vai vir o reino. É agora para fazer a vontade de Deus na nossa vida. Assim na terra como é no céu. Né? Faça aqui na terra como o Senhor faz lá no céu. Ou seja, o reino vindouro. Aquilo que vai vir, gente. É para fazer hoje na nossa vida. Sabe? E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Sabe? Então aqui é uma ligação que Deus nos dá, né, da leitura dessa oração, é a nossa prática diária com Deus. Você vai falar com Deus, e aqui no verso 7 ele fala, não fique orando com vãs repetições. Talvez você fique repetindo muitas vezes, né? Senhor Deus, eu quero que o Senhor venha abençoar meu filho, eu quero que o Senhor venha abençoar meu trabalho, eu quero que o Senhor venha fazer isso e venha fazer aquilo e tal, mas lá no teu trabalho você é mentiroso.
Com o seu filho você chama ele de vagabundo. Sabe? Você faz cada coisa, como é que você quer que Deus venha atender a tua oração, meu amigo? Você tem que ter uma conduta mais prática na sua vida do que é o reino dos céus, o reino de Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. Né? E aqui o verso 13, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? A gente viu que nós devemos praticar o que é bom e não o que é mal. E aqui Deus está falando que nos livra, Jesus está pedindo para nós orar, nos livra do que é mal, para que nós possamos praticar o que é bom. Né? E eu quero deixar um outro exemplo que eu já falei no estudo passado, antes de nós finalizar com um texto que eu deixei aqui separado, do livro do Rabino Marcelo, que assim, às vezes você tem de manhã, ou algum percurso do dia, você tem o hábito e o costume de ficar, não, eu tenho que orar, porque se eu não orar, Deus não vai me atender hoje. Não, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler minha meditação diária, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque senão não vai ser um dia bom para mim, porque se eu não fizer isso, Deus não vai me atender aquilo que eu preciso. Sabe? Então você acaba depositando confiança naquilo que você faz, em vez de confiar no Deus que você diz servir. Eu quero que você comece a confiar no Deus que você diz servir, porque você acha que você fazendo todas essas coisas, você acha que Deus é obrigado a fazer para você? Não. Ele não é obrigado a te atender se você fizer alguma coisa para Ele. Mas, se você entrega o seu coração, você entrega a confiança plena em Deus, Ele pode fazer para você. Porque você precisa ter a fé prática, como Pedro teve lá em Atos dos Apóstolos. Ele fala, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Será que você tem essa fé prática hoje? Ou será que você fala, ai Senhor, olha, está ali, se for da tua vontade, né Senhor, então que ele venha ficar de pé, mas só se for da sua vontade, né Senhor, eu não sei se ele vai ou se ele não vai levantar, né, mas se for da tua vontade, Senhor, então ele levanta, senão tudo bem, né, então tudo bem. Isso não é uma fé prática e você está longe do reino de Deus. Você tem que ter uma fé mais prática na sua vida. E para finalizar, na página 158 do livro de Shemot, diz, o grande sonho de Adonai é fazer do nosso coração um tabernáculo eterno, para que com ele habitemos para sempre por intermédio de seu filho Yeshua. Essa é a esperança de Israel, a esperança das nações, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que adentrou o Santo dos Santos e intercedeu por nós, pagando um preço altíssimo com seu sangue, e exerceu superior sacerdócio para a sua glória. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse estudo, que Deus abençoe a todos, e até o nosso estudo na semana que vem. Um forte abraço e até lá.